pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Thaís, endocrinologista, e estamos no nosso programa Saúde em Dia. Estou recebendo novamente a minha querida amiga e dermatologista maravilhosa, a doutora Giovana Bombonato. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muitas mulheres mesmo, que é a questão da pele e a gestação. Tem-se muitos mitos, muitas coisas são faladas sobre a questão da pele, as mudanças que ocorrem. Então, nada melhor do que um bate-papo com uma especialista mesmo para a gente tirar todas as dúvidas. E eu espero que vocês gostem bastante do nosso bate-papo aqui hoje. Tudo bem, Giovana? Olá, tudo certo? Tudo bom. Vamos começar então. Qual seria a principal mudança na pele quando a mulher está gestante? O que a gente vê bastante no consultório, as principais mudanças são em relação à pigmentação e espinhas também são mudanças que as pacientes reclamam. Então, o paciente pode ter uma predisposição a ter melasma ou vai ter esse aparecimento durante a gestação. No período do começo da gestação, tem uma piora na oleosidade da pele, acne. São as mudanças que eu vejo que mais incomodam as mulheres, né? Uhum. Existem as mudanças que são fisiológicas em relação à pigmentação, por exemplo, ter mais pigmentação no mamilo, aquela linha na barriga. Isso é decorrente mesmo da gestação, isso é esperado. Algumas alterações no corpo, por exemplo, celulite, estrias, são coisas que preocupam também. Certo. E pensando que a mulher ela já está toda naquela rotina dela, às vezes já tem todo um skincare mesmo, que ela tem os cremes, já tem todos os produtinhos ali que ela costuma usar. Pelo fato de estar gestante, precisa ser mudado alguma coisa nessa rotina? Sim. Do que eu oriento, engravidou ou tem plano de engravidar, procurar uma especialista, né, um especialista para orientar o que a pessoa está usando. Nem tudo que a gente usa na gestação, na vida, na rotina normal, pode ser usado na gestação. Então, aquela coisa de pré-consulta, né, o pré-natal, mas fazer também esse acompanhamento com o dermatologista. Em relação às estrias, Giovana, a gente sabe que muitas mulheres, assim, umas acabam ganhando mais peso, outras menos peso, mas a estria é uma preocupação comum às gestantes de uma forma geral. Uhum. Existe algum tipo de cuidado que a gestante pode ter nessa fase específica? Então, em relação às estrias, os principais fatores que a gente pensa assim, em relação ao que pode ter estria ou não, seria a idade materna. Então, quanto mais jovem, maior a chance de ter. A genética, então, se uma pessoa é uma paciente que já tem estria, ela tem uma propensão maior de ter na gestação. E, principalmente, o ganho de peso. Então, o que a gente orienta? Evitar ganho excessivo de peso. Então, às vezes, de uma vez, você ganhou 5 quilos. Então, ter esse acompanhamento. O uso de hidratantes, apesar de a gente tentar alguns produtos, centelha asiática, ácido hialurônico, nenhum deles é garantia. Né? Então, nenhum estudo conseguiu comprovar efetivamente que eu vou usar esse creme ou não vou ter estria. Mas, mesmo assim, a gente orienta a hidratação da pele, principalmente nas áreas que vão estirar mais. Então, o principal seria cuidar do peso, né? E manter o uso de cremes para tentar prevenir a estria, principalmente pacientes que já têm essa genética. Já tem essa propensão, né? E pensando especificamente assim, em usar um cosmético, existe alguma diferença entre creme, entre óleo, entre loção? Tem alguma coisa no... Em relação à estria, ou mesmo no rosto, depende do que a paciente gosta mais, né? Mas não precisa, né? Antigamente, eu vou passar óleo de amêndoa no corpo todo. Hoje em dia tem cremes em produto mais agradável para usar, né? Então, não necessariamente tem necessidade de ser um óleo. Então, você pode usar o que você gosta mais, né? Não precisa se besuntar para... Sim, até porque é bem engraçado, né? Uma questão pessoal. Quando eu estava grávida, tinha um creme que me recomendaram, assim, né? A gente usa e tal. E até era uma outra amiga que tinha esse creme. E tinha um cheiro de chocolate e me enjoava muito. Sim. Então, eu acho que isso também, né, acaba sendo um fator limitante na hora de escolher um creme, uma loção, alguma coisa. Porque a gestante, muitas vezes, já está nessa situação de estar mais propensa com as náuseas e tudo, né? Então, acaba... Também tem que se levar em consideração não só a composição, mas às vezes até o cheirinho também do creme, né? Até porque às vezes a pessoa fica com aquilo, meu Deus, se eu não usar o creme eu vou ter estria. Talvez você vai usar, vai fazer tudo certo e felizmente vai ter também, né?
Exatamente, não é uma garantia, exatamente. Né? Então, usar alguma coisa que te agrade, que te faça bem. Eu, em geral, deixo uma lista de produtos e a pessoa vai testando, ver o que a cosmética melhora, o cheiro, porque é um período tão delicado, né? Exato. A gente quer coisas boas. Ali, né? Exatamente. E uma outra pergunta, assim, pensando, ok, já entendemos a questão da importância, e tanto faz o creme, loção, óleo, é mais do que aquilo que te agrada. Existe um número assim, precisa hidratar 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 1 vez por dia está suficiente? Tem algum número mágico nisso? Não, o número não existe. Em geral, a gente orienta 2 vezes por dia, principalmente nas áreas que ficam mais estiradas, seria barrigas, bumbum. Mas, eu usei só 1 vez por dia. Tem muitos pacientes que não gostam de usar creme, também não tem problema, porque não é uma garantia, né? Então, use, mas também não precisa ficar pisca em relação a isso. Use, mas não abuse. Isso. Mas se quiser também, como hidratante, pode abusar, não tem problema, também. Né? E a questão, assim, da barriga. A barriga é o foco principal, é o que a gente olha mais. Mas tem outras áreas que seriam importantes essa gestante também ficar atenta para a hidratação? Sim, região dos seios e bumbum. Cuidar só na região mamária, principalmente perto do parto, até para não afetar ali a amamentação depois. Então, a gente orienta a não passar no mamilo depois de um tempo. Mas áreas que estão propensas a mais estiramento são áreas que a gente pode ter mais estria. Certo. E em relação à idade materna, você falou assim, as meninas mais jovens às vezes têm até mais chance de ter as estrias, né? Conforme a idade, existe alguma mudança na rotina dessa gestante? Como a gente é limitado em relação ao que consegue usar ou não, então, às vezes a paciente já tem mais de 30, usa um creme anti-idade, a gente fica um pouco limitado em relação ao que pode usar ou não, mas, por exemplo, ácido glicólico, que é um creme que a gente usa bastante, pode ser usado na gestação. Então, eu iria mais para esse lado de envelhecimento, né, o que a gente tem que manter o acompanhamento, e flacidez, que então, quanto mais velha, mais chance de flacidez no pós-parto. Então, é uma coisa que vai pegar um pouco mais do que as pacientes mais jovens. Porque toda essa questão, né, da gestação é um período mais delicado, é um período diferente, e são cuidados que, às vezes, a partir do momento que a pessoa descobriu que está grávida, que a mulher descobriu que está grávida, muda uma chave no sentido, assim, de agora eu vou me cuidar mais, e, às vezes, até a questão de atividade física, né? A gente vê, agora eu vou começar, e às vezes não é o momento ideal começar ali. É como você falou, se você já está pensando, se já existe planos já tem que ser começado todo um preparo, né? Sim. Já tem que começar a cuidar ali do geral. E a rotina com a pele, assim como suplementação, atividade física, é sempre bom já começar antes. Eu, especificamente na tireoide, né? Quando tem alguma paciente que manifesta esse desejo, estou pensando em engravidar, até os valores do TSH a gente já tem que mudar, já tem que cuidar, porque no primeiro trimestre se engravidar também. Então, eu acho que faz parte o pré também, né? Não só o pré-natal, mas o pré-concepção mesmo, né? Como se fosse mesmo uma consulta pré-gestacional, né? Isso. E até um planejamento no pós. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho, aí elas engravidam, a gente faz todo esse segmento, e também um planejamento no pós-parto. Em relação ao pós-parto, eu oriento respeitar o próprio limite. Porque eu tenho pacientes que, com 1 mês pós-parto, já estão no consultório porque querem fazer alguma coisa, estão desesperadas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pacientes que, às vezes, demoram 1, 2 anos para querer buscar, de novo, esse cuidado. Eu fui me cuidar, mesmo assim, depois de 1 ano e meio, assim, na Marina. Antes, eu não tinha essa vontade. Então, eu acho que também existe uma pressão para que a gente esteja ali, pós-parto, perfeita. Mas eu acho que tem que respeitar o seu limite e não se comparar. Porque a gente, hoje em dia, com rede social, vai ver ali, meu Deus, a pessoa teve bebê, está com 1 mês pós-parto, barriga chapada, mas às vezes ela gastou um monte com tratamentos, tem toda uma rede de apoio, tem a questão genética. Então, cada um vai ter um limite, tem como a gente recuperar a nossa autoestima, né? O negócio se você vê que não está bem, se talvez um tratamento estético vai te fazer bem, ou procurar um profissional para acompanhar o emagrecimento nesse período, procure, mas também respeitar o seu próprio limite. Sim, porque é justamente isso. Quando você começa a olhar para o outro como o fiel da balança, sai muito do teu próprio, né? Então, isso também na endocrinologia, né? Então, eu ganhei 16 quilos na gestação. E aí você, às vezes, vê lá alguém na rede social, a pessoa volta em 3 semanas com o peso pós-parto. Então, acaba sendo uma pressão muito grande em todos os sentidos. É difícil, né? Não vamos falar que seja fácil, porque não é. Nós, como médicas, mas como mulheres, como mães, a gente também vai se cobrar, né? é inevitável, mas tem que
tem que dar um passinho para trás, respirar fundo, Sim. né? E tentar manter a sanidade, porque o que é o mais importante ali, logo no pós, é o bebê mesmo. Sim. Então, a gente sabe que tudo isso exatamente. Né, conta muito, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu vejo muito falava, pós-parto, você tem que estar bonita, se arruma, passa protetor, faça isso. Tipo, eu não tinha vontade. Para mim, aquilo não ia fazer bem. Mas para você faz bem, então tem que procurar o que faz, né? Exatamente, o que faz sentido para você, exatamente. Né? Com toda certeza. Pegando nesse tópico que a gente está falando de beleza, de aceitação e tudo mais. Questão de celulite. Existe uma propensão maior para desenvolver a celulite? A genética conta também na questão da gestação? Sim, então durante a gestação é um período em que a gente vai ter mais celulite, varizes e tudo mais. Então é uma fase que eu oriento manter, por exemplo, drenagem linfática, que vai ajudar, né? Exercício físico, uma alimentação saudável, tudo isso faz diferença. Pode ter sim, mas acaba ajudando bastante, né? A questão da drenagem, Gi, eu sei que acaba ficando assim um pouco fora da questão dermatológica mesmo, mas a gente está falando de cuidado da pele. Você acaba recomendando para as suas pacientes? Eu recomendo, desde que o ginecologista libere, né? Eu tenho alguns que pedem para esperar pelo menos ali os 3 meses, mas eu oriento, né? Umas 2 vezes por semana. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ter muito inchaço. Durante a gestação eu fiz 2 vezes por semana e para mim isso ajudou até a questão de dor nas pernas e mesmo o meu período ali de relaxamento. Então, acho que vale a pena, sim. Ajuda em outros aspectos também, né? Tá certo. E agora sim, é uma coisa meio que a gente escuta a vó falar, a mãe falar, vizinha, a questão do preparo do mamilo. Tem gente que fala, pega uma bucha vegetal, esfrega para ir deixando ele não tão sensível, ir preparando, tomar sol. Isso é fato? É fake? O que você me diz a respeito? Então, hoje em dia, o principal que eu vejo em relação ao preparo, tanto para amamentação, mamilo, é procurar uma consultora de amamentação, que, assim, acho que é essencial, tanto para ajuste de pega, toda essa orientação. Eu vejo algumas profissionais orientando pegar sol, mas é um pouco complicado, né? Como que a gente vai sair e pegar sol no mamilo? Mesmo que for em casa, apartamento, é algo que não é muito fácil. Em relação à bucha, essas coisas a gente evita, né? Pode até machucar mais, então é melhor evitar. E a orientação mesmo é procurar uma consultora antes do bebê nascer, porque isso é fundamental para a amamentação. Giovana, a gente vai continuar conversando porque o assunto está muito bom e ainda tem um monte de coisa para te perguntar, muitas dúvidas. E é isso, pessoal. Continue aqui conosco no Saúde em Dia.